No Saber Direito desta semana, Hipólito Gadelha apresenta um curso sobre direito tributário. Durante as aulas, ele aborda a reforma tributária, os institutos, os elementos básicos, o IBS e a CBS, além dos pontos especiais da reforma. O professor encerra o curso mostrando como funcionam as novas alíquotas e as etapas de implantação. A aula 1 está no ar. Seja bem-vindo a mais uma série de programas destinados àqueles que querem saber direito. Nosso curso destina-se a tratar da reforma tributária. Muito se falou nesses últimos 2 anos acerca da reforma tributária e hoje a TV Justiça, em seu programa Saber Direito, está oferecendo a você um conhecimento bastante amplo sobre o que é a reforma tributária, e este conhecimento se destina ao mesmo tempo ao cidadão comum, ao advogado, ao estudante de direito, àquele que está estudando para concurso, aos contadores e àqueles que tiverem curiosidade em saber o que é a reforma tributária. E diante do fato de que esse curso se destina a um amplo conjunto de telespectadores, nós vamos optar por manter uma linguagem mais acessível, menos rebuscada, menos cheia de tecnicalidades ou de preciosismos. Vamos optar por uma linguagem que seja passível de entendimento pelo máximo de pessoas possível. Eu sou Hipólito Gadelha Remígio, bacharel em Direito e em Ciências Contábeis, mestre em Ciências Contábeis. Por 26 anos, trabalhei como consultor do Senado nas áreas de Direito Tributário e Financeiro. Hoje estou aposentado e já há 24 anos atuo como perito judicial na Justiça Federal do Distrito Federal. E tenho o grande prazer de estar aqui com você para estudarmos a reforma tributária. Agora, então, vamos à nossa matéria. A natureza do nosso curso é fundamentalmente descritiva. Nós não estaremos aqui fazendo nem elogios e nem críticas à reforma tributária. Pontualmente, sim, mas, no geral, não vamos ficar fazendo críticas nem elogios, porque não é o objeto do nosso programa. O objeto do nosso programa é fazer com que você saiba o direito relativo à reforma tributária. Naturalmente, se fôssemos fazer, resumidamente, alguma crítica ou alguma defesa, eu diria: a reforma tributária é um grande passo na história do nosso país. E por que isso? Porque a Constituição de 88 manteve um sistema tributário um tanto quanto arcaico e, vejam só, desde 1993, o Congresso Nacional procura fazer uma reforma tributária no momento em que se visualizou que a tributação no país estava atrasada em relação aos mecanismos que os países mais desenvolvidos, e muito especialmente aqueles que compõem a OCDE, que esses países, o sistema tributário desses países serviu como modelo, né, para o Brasil. O Brasil não estava acompanhando este formato de tributação dos países da OCDE, e com a reforma tributária nós, como país, vamos adentrar em uma sistemática de tributação fundamentalmente voltada ao consumo, no formato em que os países desenvolvidos costumam operar. Nós teremos aqui um conjunto de matérias. Resumidamente, o nosso curso vai ser de início ou uma visão geral sobre o que é o direito tributário. Essa visão geral tem que ser bastante ampla para que nós possamos depois falar de reforma tributária, permitindo que antes você possa entender
quais são as bases e quais são os institutos do direito tributário. Portanto, precisamos devotar um bom tempo para dar uma explicação, ainda que condensada, mas uma explicação profunda sobre quais são os institutos, as bases do sistema tributário nacional. Depois disso, nós vamos falar sobre como é que é hoje a tributação e como é que ela passará a ser. Portanto, vamos explorar os dois grandes tributos que estão sendo o objeto fundamental da reforma tributária. E, por último, vamos falar de pontos especiais da reforma e etapas de implantação da reforma. Portanto, de imediato, vamos passar para o estudo dos institutos e do sistema tributário nacional. E para iniciar o conteúdo propriamente dito do nosso curso, é necessário, antes de tudo, entendermos, já que vamos falar de reforma tributária, entendermos o que significa tributo. E antes de entendermos o que significa tributo, vamos falar rapidamente sobre o que é lei ordinária e lei complementar, para que os senhores possam entender onde está a definição do tributo. A Constituição estabelece uma separação nesses dois tipos de leis complementares e leis ordinárias. E sob a ótica da forma como elas são aprovadas no Congresso Nacional, nós poderíamos dizer que uma lei ordinária é aprovada com a maioria dos presentes de cada uma das casas, Câmara e Senado, desde que estejam presentes à sessão a maioria dos seus membros. Uma lei complementar, diferentemente, exige a aprovação pela maioria dos seus membros. Vamos dar um exemplo. O Senado tem 81 senadores. Então, para aprovar uma lei ordinária, é necessário que haja no mínimo 41 senadores na sessão e que destes, no mínimo, 21 aprovem esta lei. Isso permite a aprovação de uma lei ordinária. E de uma lei complementar? Ela tem que ter a aprovação de, no mínimo, 41 senadores. De modo que, se houver uma sessão em que haja 41 senadores e os 41 votarem a favor desta lei complementar, ela estará aprovada. E se houver 41 na sessão e somente 40 votarem a favor, ela estará rejeitada. Portanto, essa, no sentido formal, é a diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Uma outra diferença é que a Constituição define que matérias são próprias da lei ordinária e que matérias são próprias da lei complementar. E uma das definições que a Constituição tem nesse sentido, que se encontra no artigo 146 do texto constitucional, é que a lei complementar estabelecerá a definição de tributos e suas espécies, e etc. E que lei complementar é esta? Bom, em 1966 foi aprovado como lei ordinária o nosso Código Tributário Nacional, numerado como a Lei Ordinária número 5.172. Todavia, a Constituição acolheu todas as leis ordinárias que foram votadas como leis ordinárias e que, em conformidade com o texto constitucional, trazia matéria de lei complementar. Então, o Código Tributário Nacional, ainda que tenha sido aprovado em 1966 como uma lei ordinária, ela é materialmente, ou seja, ela tem matéria de lei complementar e ela, portanto, ainda é a lei que cumpre os objetivos previstos no artigo 146 da Constituição, que diz lá, lei complementar estabelecerá isso. Primeira coisa que a Constituição diz que a lei complementar estabelecerá é a definição de tributos. E agora, então, nós vamos para a definição do que é um tributo.
Vamos então à definição de tributo em conformidade com o Código Tributário Nacional. Diz o artigo 3º do Código Tributário que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Não esquente a cabeça, porque nós vamos explicar tudo isso. Em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Nós vamos procurar, a cada leitura dessas, de termos técnicos das leis e da Constituição, e fundamentalmente da Emenda Constitucional número 132, explicar para você em palavras mais simples. Então, vamos começar. Tributo é uma obrigação, tá? Obrigação significa alguém tem o poder de definir o comportamento de outra pessoa, tá? Então, vamos pensar aqui em uma obrigação extremamente simples. Você tem a obrigação de pagar a sua conta de eletricidade, a sua conta de água. Isso são obrigações. Esta obrigação da conta de água e da conta de eletricidade se assemelha ao tributo nesse sentido. É uma obrigação em moeda cujo valor nela se possa exprimir. E o que é que pode ser expresso em moeda? Em geral, nós vamos ter o quê? Por exemplo, títulos públicos. Título público se expressa também em moeda. Então, significa, Hipólito, que eu posso pagar um tributo com títulos públicos? Isso depende de situações específicas que não vêm ao caso agora. Mas guarde esta ideia. Você tem, se um tributo é uma obrigação que o cidadão, que você tem, uma obrigação em moeda. E o que significa uma obrigação em moeda? Que obrigação não é em moeda? Não, existem obrigações de fazer. Por exemplo, todo homem no Brasil, ao chegar aos 17 anos, ele tem a obrigação de fazer o quê? O alistamento militar. É uma obrigação, mas não é uma obrigação em moeda. Bom, ele diz aqui também, o código, nesse artigo 3º, que é uma obrigação pecuniária compulsória. Ou seja, é uma obrigação que não abre espaço para você decidir se você quer ou não. Se você está naquela situação específica, você tem que pagar aquele tributo. Não existe possibilidade de você dizer não quero pagar. Todo aquele que procurar não pagar um tributo, naturalmente vai sofrer as consequências do não pagamento. O próximo conteúdo do conceito de tributo é que não constitua sanção de ato ilícito. Um tributo não é uma reprovação pelo fato de que você cometeu algum ato contrário à lei. E não estou falando de crime, tá? Vamos dar um exemplo dos mais simples de todos, que é a multa de trânsito. Se você atravessou um sinal vermelho, você foi fotografado pelo radar da empresa de trânsito, do departamento de trânsito, você vai ter uma obrigação pecuniária compulsória, mas que constitui uma sanção de um ato ilícito que você cometeu. Portanto, a multa não é tributo. A próxima característica do tributo aqui apresentada é que ela é instituída em lei. Então, somente a lei pode instituir um tributo. Em outras palavras, um decreto presidencial pode instituir um tributo? Não. Por quê? Porque somente lei. E a lei aqui é no sentido formal da expressão. Ou seja, pode ser uma lei ordinária, pode ser uma lei complementar, mas tem que haver a lei. Por que tem que haver a lei? Porque a lei é aquele instrumento normativo que é aprovado, no caso federal, né, pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, e é submetido à sanção do chefe do Poder Executivo. Observe que são os dois poderes que são eleitos pelo povo. Então, por meio da lei, surge que o próprio povo está definindo o conteúdo daquilo que vai ser o objeto da tributação de uma sociedade. Por isso, o tributo tem que ser instituído
em lei. E o último item da definição aqui do código, ele, na verdade, não configura rigorosamente uma definição, ele diz apenas que é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, o que significa simplesmente que a administração pública tributária não tem o direito de não cobrar o tributo. Ela não apenas tem a obrigação de cobrar, mas a obrigação seguindo todo um rito de cobrança estabelecido primeiramente em lei e depois em normas complementares. Há uma situação específica que foge do conceito geral de tributo, que é a chamada dação em pagamento de imóveis. A Lei Complementar número 104 estabeleceu que uma das formas de você cumprir com a sua obrigação tributária é você dar um imóvel em pagamento do tributo. Tá? Ou seja, nesta hora, ela não cumpre exatamente a parte da definição que o tributo é uma obrigação pecuniária. Tá? Porque, na verdade, você não está pagando em pecúnia, em dinheiro, você está pagando com o imóvel, mas isso é uma exceção à regra. Bom, temos então agora o conceito de tributo. Vamos relembrar. É uma obrigação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E, Paulo, o que é Sistema Tributário Nacional? Sistema Tributário Nacional é o conjunto de normas no âmbito constitucional que vem definir quais são as espécies tributárias, as competências tributárias, as limitações ao poder de tributar e a repartição das receitas. A este conjunto dá-se o nome de Sistema Tributário Nacional. E nós vamos agora passar a estudar o Sistema Tributário Nacional, dando, todavia, primeiramente, alguns conceitos que são indispensáveis para nós entendermos o próprio Sistema Tributário Nacional. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o de sujeito. Na relação jurídico-tributária, ou seja, nessa obrigação em que um lado eu tenho um devedor, um outro lado eu tenho um credor, nesta relação nós vamos ter duas partes. E, juridicamente, essas duas partes são chamadas sujeito passivo, que é aquele que deve pagar, é o obrigado a pagar o tributo, e o sujeito ativo, que é aquele que tem a obrigação de cobrar e é aquele a quem deve ser pago o tributo. Quais são os sujeitos ativos que nós temos no Sistema Tributário Nacional? Fundamentalmente, nós temos 4 grupos de sujeitos ativos. Primeiro, a União, também chamada União Federal, né, que é composta pelo Poder Executivo e que também tem o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, e tem o seu Judiciário, que é formado pelos Tribunais Superiores e pela Justiça Federal, do Trabalho Eleitoral e Militar. Todos esses órgãos compõem a União. A Presidência da República, com seus ministérios, o Poder Legislativo com Câmara e Senado, tendo o Tribunal de Contas como órgão de julgamento das contas e também como órgão acessório ao Legislativo, e o Judiciário com os tribunais e os juízes federais. Temos também os estados da federação. Temos 26 estados no Brasil. O terceiro grupo de sujeitos ativos são os municípios do Brasil. E o quarto tipo de sujeito ativo não é um conjunto, mas é o Distrito Federal,
que tem uma característica diferenciada do restante dos estados e dos municípios, porque o Distrito Federal, tanto no âmbito tributário quanto no âmbito das suas obrigações, ele acumula as funções de estado e de município ao mesmo tempo. Portanto, tributos estaduais, tributos municipais são, em conjunto, instituídos no âmbito do Distrito Federal por esse único poder que existe no Distrito Federal. Falo único poder no sentido de que o poder executivo do Distrito Federal cumpre as funções de poder executivo de Estado e poder executivo de município. Esses são, portanto, os sujeitos ativos. E o sujeito passivo? O sujeito passivo é aquele que é obrigado a pagar. Ele pode ser o contribuinte do tributo, se for uma pessoa ligada diretamente à obrigação, ou se tiver uma ligação indireta, ele vai se chamar por responsável pelo tributo. Agora vamos a um outro assunto bastante interessante, empolgante dentro do direito tributário, que é o estudo das espécies tributárias. Primeiramente, o que são espécies tributárias? Comumente se fala a expressão isso é gênero, isso é espécie, não é? Então, o gênero tributo vai ter uma série de espécies. A doutrina não é unânime em dizer quais são essas espécies, todavia, a maior parte dos doutrinadores do direito tributário entende que existem 5 espécies tributárias. Quais são essas 5 espécies? Nós vamos arrolá-las, depois vamos explicá-las. Para que isso? Para que todos possam saber em que é que a reforma tributária alterou este conjunto de atribuições do poder de tributar que a Constituição definiu. Muito bem, vamos lá. Primeira espécie e a mais importante de todas é o imposto. Em seguida, as taxas. Em terceiro, as contribuições de melhoria. Essas espécies estão arroladas desde o Código Tributário Nacional, de 1966, como vocês já sabem. Além disso, a Constituição consolidou como uma espécie tributária também os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Vamos agora estudar cada uma dessas espécies. A primeira espécie das quais estamos falando é o imposto. O imposto é o tributo, em regra, mais relevante que existe em qualquer nação. Por quê? Há 2 razões. Primeira, o imposto ou o conjunto de impostos de uma nação tem um volume financeiro, um resultado financeiro para o Estado, e falo Estado aqui no sentido amplo da palavra, não as unidades da federação, tá? Então, ele produz um volume financeiro bastante elevado, maior do que até mesmo o conjunto de todos os outros tributos do Estado. E o que é o imposto? O imposto está definido no artigo 16 do Código Tributário Nacional como sendo o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ponto. Está meio confuso, não? Então, vamos destrinchar esta definição de imposto. Para entendermos a definição do imposto, precisamos primeiro definir um instituto que existe aqui dentro dessa descrição, que é o Instituto do Fato Gerador. O que vem a ser fato gerador? Fato gerador deve ser observado sob 2 óticas. A ótica do direito dogmático, ou seja, da norma jurídica que trata assim sobre a matéria, e a ótica da realidade ocorrendo, tá? Então,
o direito tributário chama de hipótese de incidência do fato gerador a descrição da situação que, em ocorrendo, faz com que nasça a obrigação tributária. Tá? Esse é o fato gerador em tese, o fato gerador sob a ótica da norma jurídica. Mas também nós temos o fato gerador sob a ótica da realidade. E aí o direito vai chamar isto de fato imponível, ou seja, um acontecimento dentro da realidade que corresponde àquela descrição que está na norma jurídica e que a norma jurídica diz que, em ocorrendo esta situação X, nascerá a obrigação do tributo Y. Vamos dar exemplos que fica mais fácil. Existem fatos geradores, por exemplo, que são de períodos determinados, tá? E que a lei estabelece uma data em relação a esse período. O mais comum disso é o caso, os dois mais comuns, o IPTU e o IPVA. O IPTU é um tributo municipal e o IPVA é um tributo estadual. Então, o município em que você reside, ele estabelece, por meio de uma lei aprovada pela Câmara Municipal e submetida à sanção do prefeito, ele estabelece ou estabeleceu algum dia a data para marcar a ocorrência do fato gerador do IPTU. Em geral, isso vai acontecer também com o IPVA, em geral, isso acontece dia 1º de janeiro. Ou seja, em relação ao IPVA, dia 1º de janeiro, se você é proprietário de um veículo automotor, no dia 1º de janeiro, naquele momento, pelo fato de você ser proprietário naquele dia, você é agora obrigado a pagar um tributo chamado IPVA. Da mesma forma, se você, no dia 1º de janeiro, é proprietário de um imóvel, então naquele dia nasce a obrigação de você pagar o IPTU ao respectivo município. Então, ocorreu o fato gerador. Na descrição do fato gerador contida na lei, nós vamos encontrar, então, uma hipótese de incidência do tributo. Vamos tentar redigir aqui um dispositivo legal que assim declare. Todo aquele que, no dia 1º de janeiro de cada ano, for proprietário de um imóvel, será obrigado a pagar o IPTU na forma desta lei. E com o IPVA, a mesma coisa. Todo aquele que, em 1º de janeiro de cada ano, tiver a propriedade de um veículo automotor, será obrigado a pagar um tributo chamado IPVA, ou seja, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Então, isto é o fato gerador. Então, vamos observar. O imposto é um tributo cuja obrigação tributária tem por fato gerador o quê? Uma situação qualquer, prevista em lei, que não seja dependente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, tomemos certo exemplo do que é imposto e do que não é imposto. Quando você tem que contribuir para a iluminação pública, isto é imposto? Não. Por quê? Porque existe obrigatoriamente uma atividade estatal específica, que é a iluminação pública, relativa àquele contribuinte. Em outras palavras, se um determinado indivíduo mora em um local em que não existe rede de eletricidade, portanto, não vai existir iluminação pública, este sujeito não pode ser obrigado a pagar a contribuição sobre a iluminação pública. Por quê?
porque não existe aquele benefício específico para ele. Mas isso não caracteriza o imposto, porque o imposto independe disso. O imposto ele tem como fato gerador uma situação em que ele não tem nenhum benefício decorrente do que ele está pagando. Aquele que paga uma contribuição sobre a iluminação pública, ele está tendo o benefício da iluminação pública. Mas aquele que paga porque é proprietário de um veículo automotor no dia 1º de janeiro de cada ano, ele tem essa obrigação independentemente de o Estado estar fornecendo para ele qualquer que seja um benefício específico relativo a ele. Então, lembremos, o imposto não oferece nada de benefício para o contribuinte. Nós vamos ver que as demais espécies tributárias, com exceção dos empréstimos compulsórios, as demais espécies tributárias, elas têm alguma relação específica em benefício do contribuinte. No imposto não há. Então, se você, por hipótese, tem um desconto no seu contra-cheque de uma contribuição previdenciária, isso não é um imposto. Por quê? Porque você está contribuindo para um regime de aposentadoria, seja este regime do poder público específico para os servidores, que nós vamos chamar de regimes próprios de previdência social, né? Comumente chamado pela sigla RPPS, ou se você é regido pela CLT, em regra, você vai ser submetido a desconto de uma contribuição, que a gente costuma chamar contribuição para o INSS, né? Mas que formalmente diria, é uma contribuição previdenciária do empregado. É um imposto? Não. E por que não é imposto? Porque existe uma atividade estatal específica em benefício seu contribuinte, que é a atividade de fazer com que você possa se aposentar, seja pela idade, seja pelo tempo de contribuição, ou seja diante da ocorrência de algum infortúnio que o torne inválido. Então, não é imposto. A contribuição previdenciária não é imposto, porque existe uma atividade estatal específica em relação a você. É por isso que o nome é imposto, porque impõe a você fazer este pagamento sem oferecer nada em troca, em benefício disso. Bom, vamos à segunda espécie tributária, que são as taxas. As taxas estão praticamente definidas no artigo 145, inciso 2º da Constituição, e esse dispositivo constitucional diz que as taxas podem ser instituídas em razão do poder de polícia ou em razão da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Vamos destrinchar este conceito de taxa, né? Então, vamos encontrar inicialmente 2 tipos de taxa. A taxa pelo exercício de poder de polícia, que não se confunde em nada com o que nós conhecemos por polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal ou estadual e polícia federal, tá? O exercício do poder de polícia, que aqui está se referindo à Constituição, é o exercício de uma atividade de fiscalização que o poder público exerce em benefício da coletividade em razão de prejuízos que determinada atividade possa gerar, por exemplo, para a saúde, para o meio ambiente, para a defesa econômica. E nós vamos tomar aqui, a título de exemplo, a taxa de fiscalização do setor de energia elétrica.
Para que existe a taxa de fiscalização do setor de energia elétrica? Existe para que uma agência reguladora, no caso a ANEEL, possa ter condições de exercer o seu papel de fiscalizar a qualidade dos serviços de energia elétrica que estão sendo prestados por cada uma das empresas que operam o sistema elétrico nacional, que estão divididas em 3 grupos, né? A geração, a transmissão e a distribuição. E, portanto, essa taxa vai servir para que a ANEEL faça a fiscalização destes 3 grupos de operadores do sistema elétrico nacional. Isso é uma taxa pelo exercício do poder de polícia. Igualmente, também uma taxa, aquela taxa de exercício de poder de polícia, aquela que é cobrada por determinados órgãos, sejam federais, estaduais ou municipais, destinados formalmente a fiscalizar o meio ambiente ou eventual dano ao meio ambiente. Isso também é uma taxa pelo exercício do poder de polícia. Mas vamos então agora ao segundo tipo de taxa, que é a taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos. Então, iniciemos por esta parte da caracterização da taxa. A taxa é feita pela utilização efetiva ou utilização potencial, ou seja, o contribuinte pode estar em uma situação em que ele esteja com o serviço público à sua disposição e ele não utilizou, tá? Por isso ela pode ser uma utilização efetiva ou uma utilização potencial. E vem em seguida, de serviços públicos específicos e divisíveis. Específicos é porque ele tem que ser claramente, objetivamente definido qual é o serviço público que está sendo prestado ao contribuinte e que está sendo objeto daquela taxa. Por exemplo, a taxa de recolhimento de lixo é um serviço público específico? É. Veja, é diferente de que nós estamos falando de uma taxa por um serviço público, um outro serviço público específico, né? Então, tem que estar especificado e tem que ser divisível, ou seja, você tem que individualmente ser beneficiário daquele serviço. E foi isso que foi exatamente a necessidade de se adaptar a este conceito de que o serviço público tem que ser específico e divisível, que gerou a mudança do conceito ou seja, da natureza jurídica, na verdade, da iluminação pública, que no começo era considerado como uma taxa de iluminação pública. Ainda hoje as pessoas falam na taxa de iluminação pública, mas os órgãos judiciários e, por consequência, o Congresso Nacional entenderam que não se trata de uma taxa. Por quê? Porque a taxa tem que ter o serviço público divisível para o contribuinte e a iluminação pública não é divisível. E a coleta de lixo é? Claro que sim, porque ele vai coletar o lixo do seu imóvel especificamente. Então, isso caracteriza a divisibilidade do serviço público que está sendo prestado e, por estar sendo prestado, está sendo cobrado de você uma taxa. E o final da definição de taxa diz que é prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ou seja, ainda que seja apenas posto à disposição do contribuinte, ainda assim é cabível a cobrança da taxa. Vamos ao terceiro tipo de tributo, ou a terceira espécie tributária, que é a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria está definida no artigo 81 do Código Tributário Nacional
que diz, abre aspas, contribuição de melhoria cobrada pela União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Em outras palavras, caso um município, por exemplo, deseje fazer a pavimentação de uma determinada rua, fazer calçamento e por cima dele colocar um asfalto, meio fio, vai pavimentar aquela rua que hoje é só de terra, o município poderia cobrar de todas as pessoas que forem beneficiadas em razão da valorização daqueles imóveis, ele poderia cobrar uma contribuição de melhoria, logicamente, nunca maior do que o custo total da obra, no seu todo, e individualmente, nunca maior do que a valorização que o imóvel possa ter. É muito raro no Brasil que os executivos, os poderes executivos municipais, estaduais e o federal instituam uma contribuição de melhoria. Por quê? Porque há uma relutância do cidadão em achar que ele teria que pagar para que o governo fizesse, por exemplo, a pavimentação da sua rua, especialmente diante do fato de que, historicamente, todas as ruas do Brasil foram feitas foram custeadas com os impostos. Então, por que a minha rua eu vou ter que custear individualmente, ainda que uma parcela dessa obra, se, no geral, todas as outras ruas da minha cidade, todas as outras avenidas da minha cidade foram custeadas pela arrecadação de impostos em geral e não especificamente por uma contribuição de melhoria. Então, a contribuição de melhoria está prevista na Constituição, mas praticamente não é utilizada. Vamos aos empréstimos compulsórios. O próprio nome já está dizendo, apesar de ser uma obrigação tributária, portanto, uma obrigação compulsória em moeda e etc., como é a definição de tributos, os empréstimos compulsórios têm por característica o fato de que eles são empréstimos. E como empréstimos, eles serão devolvidos. E em que situações o governo pode instituir empréstimos e quem pode instituir empréstimos compulsórios? Somente a União Federal, ou seja, nem o Estado, nem o município, nem o Distrito Federal podem instituir empréstimos compulsórios. E a União só pode instituir empréstimos compulsórios em 4 situações. Primeiro, em caso de calamidades. Segundo, em caso de guerra. Terceiro, iminência de guerra, ou seja, está para ocorrer uma guerra. E 4, para fazer investimentos públicos de caráter urgente e de relevante interesse nacional. São as 4 situações que permitem que o governo federal institua empréstimos compulsórios. Naturalmente, a lei obriga que, ao se elaborar, a Constituição obriga que, ao se elaborar uma lei que institua um empréstimo compulsório, automaticamente, por ser empréstimo, a lei que o instituir também deve, naturalmente, estabelecer as normas sobre a devolução destes empréstimos compulsórios. Isto é muito pouco utilizado no Brasil também e não merece demais comentários. A última vez que isso foi utilizado, se eu não estou enganado, foi ao final da década de 80, em que se estabeleceu o empréstimo compulsório para as pessoas que iam sair do país e, ao comprarem dólares, eles tinham a obrigação de pagar um empréstimo compulsório, que, por sinal, diga-se de passagem, nunca foi devolvido, ou raramente foi devolvido, fundamentalmente pelo fato de que os contribuintes não guardavam
os seus comprovantes. Houve também empréstimos compulsórios sobre combustíveis e sobre a eletricidade entre as décadas de 70 e 80. E quem guardou as notas fiscais das compras de gasolina e álcool e diesel? Praticamente ninguém. Portanto, o empréstimo compulsório acabou não sendo, nesse caso, um verdadeiro empréstimo, porque o governo se apropriou do dinheiro e ninguém foi buscar. Portanto, isso aí acabou caracterizando, na verdade, o imposto. Mas, como o governo deu espaço para as pessoas pedirem, desde que demonstrassem os pagamentos, formalmente podemos dizer que se trata de empréstimos compulsórios. Vamos então agora para a quinta e última das espécies tributárias. A doutrina chama essa espécie tributária de contribuições especiais. Vamos ver o que diz o artigo 149, o caput do artigo 149 da Constituição, que declara: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Hipólito, está meio confuso. É que, na verdade, esse texto ele não define contribuições especiais. Ele, na verdade, está o quê? Apresentando 3 tipos de contribuições especiais, que são as contribuições sociais, depois, contribuições de intervenção no domínio econômico e, por fim, contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Vamos dar exemplo destas 3, tá? Para que isso fique bem claro. Então, contribuições sociais. Vamos separar, por sua vez, as contribuições sociais em 2 grupos para ficar mais fácil. As contribuições sociais, elas se destinam, no seu todo, a fornecer recursos financeiros para um dos orçamentos federais. O governo federal tem, a rigor, 2 orçamentos públicos e um orçamento só para as estatais. Mas os orçamentos públicos, que nós vamos chamar aqui, são o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. O que é o orçamento da Seguridade Social? São as ações destinadas à saúde, assistência e previdência. Então, esse primeiro grupo, contribuições sociais, destina-se à saúde, assistência e previdência. E dentro dessas contribuições sociais, nós vamos separar essas contribuições em 2 grupos. Um grupo é as contribuições previdenciárias e outro as demais contribuições. Então, esse primeiro subgrupo das contribuições sociais, ou seja, as contribuições previdenciárias, destinam-se a financiar os sistemas de previdência, sejam eles os sistemas próprios de previdência, os regimes próprios de previdência dos servidores de estados ou municípios, ou seja, o regime geral de previdência social, comumente chamado de INSS. Então, essas são as contribuições previdenciárias. Elas são pagas pelo empregador. Em geral, o empregador paga 20% de contribuições previdenciárias, ou a contribuição previdenciária patronal chamada, e, dependendo do porte desse empregador, ele vai pagar também algumas outras contribuições. E, além disso, o empregado também paga contribuição previdenciária, que é aquela que vem descontada do seu contra-cheque. Muito bem. Além das contribuições previdenciárias, existem as contribuições sociais de natureza não previdenciárias, como COFINS, PIS e contribuição social sobre o lucro. Nós vamos mais tarde falar um pouco mais tarde que eu digo no curso, a partir da nossa próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos, porque eles têm que ver diretamente com a reforma tributária. Além das contribuições sociais, nós vamos também encontrar no conjunto de contribuições especiais um segundo grupo, que é das contribuições de intervenção no domínio econômico. Por exemplo, existe domínio econômico da Petrobras em relação à exploração de petróleo? Existe. Então, para isso, o governo cria uma CID Petróleo, ou seja, uma contribuição de intervenção no domínio econômico pela exploração do petróleo. São contribuições bem especiais mesmo, porque só ocorrem quando se trata de domínio econômico, ou seja, um setor que é dominado por um monopólio ou por um oligopólio. E o terceiro
subgrupo de contribuições especiais é de interesses de categorias profissionais ou econômicas, que é o exemplo, que tem como exemplo a contribuição que os profissionais, em geral de nível superior, pagam aos seus conselhos de fiscalização profissional. É bem verdade que existem conselhos também de profissionais técnicos ou de nível médio, como é o caso dos técnicos industriais, ou mesmo o conselho regional, os conselhos regionais de contabilidade, que tem como seus membros, né, como seus profissionais, tanto os contadores de nível superior como os contabilistas ou técnicos em contabilidade. E com isso, então, nós concluímos a nossa descrição sobre as espécies tributárias. Agora, então, nós vamos ao quiz sobre a aula de hoje. Vamos à nossa primeira pergunta. Por que uma multa não é um tributo? Opção A, porque não configura uma obrigação. Opção B, porque não é compulsória. Opção C, porque é uma sanção de ato ilícito. Ou opção D, porque não é instituída por lei. A resposta correta é a letra C, porque é uma sanção de um ato ilícito. Vamos lembrar que para ser tributo tem que ser uma obrigação pecuniária, compulsória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, não é uma punição, tem que ser instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A multa segue todos estes requisitos, exceto um, porque a multa é uma sanção, ou seja, é uma reprovação, é uma penalização que você sofre em razão de algum ato ilícito que você tenha cometido. Vamos então à nossa segunda pergunta do quiz. Qual das obrigações abaixo não é uma espécie tributária? Opção A, imposto de renda. Opção B, contribuições especiais. Opção C, taxa. Opção D, contribuição de melhoria. E a resposta correta é imposto de renda. Por que imposto de renda não é uma espécie tributária? Porque imposto de renda já é um desdobramento de uma espécie tributária, que são o quê? Os impostos. Vamos lembrar quais são as espécies tributárias? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E com isso nós concluímos a nossa primeira aula, relembrando que nós enfatizamos o que é o sistema tributário nacional, o que são tributos e quais são as espécies tributárias. Esses são conhecimentos indispensáveis para que nós possamos entender a reforma tributária. Estaremos, portanto, na próxima aula, concluindo o assunto sobre o sistema tributário nacional e começando a introduzir os temas da reforma tributária. Espero você na próxima aula, muito especialmente você que gosta de saber direito. Obrigado e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.